Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com você? Eu sou o Luan, do Luan Faria Oficial, e este é o nosso canal. Por favor, vou te pedir antes de nós começarmos o vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like aí, por favor, comenta, compartilha, tudo isso vai me ajudar a continuar trazendo cada vez mais conteúdo e conteúdo com cada vez mais qualidade para você que está aí na sua casa. Então, por favor, me dê essa ajuda e que o Espírito Santo te abençoe, tá bom? Vamos para o vídeo. Hoje eu trouxe um tema muito interessante para poder tratar, como você viu aí no título do vídeo. Hoje nós vamos tratar sobre uma discussão teológica profunda que permeia as instituições religiosas há muitos anos. Bom, essa discussão é entre a teologia arminiana, de Armínio, e a teologia calvinista, de John Calvino. Mas vamos entender um pouco sobre o que cada uma dessas teologias quer dizer e como isso afeta o nosso meio cristão e principalmente protestante nos dias de hoje. Bom, o arminianismo de Jacob Armínio começou em 1560 e foi até 1609, certo? Vale lembrar uma coisa aqui que eu gostaria de deixar bem claro. Armínio era calvinista, mas ele começou a realizar alguns estudos e aí, conforme ele foi passando esses estudos para os seus alunos fundaram o arminianismo, que era a teologia de Armínio, tá certo? Bom, Jacob Armínio nasceu em 1560 e morreu em 1609. Ele foi o criador da teologia calvinista e, com isso, deu-se início a essa contradição. Agora vamos entender um pouco sobre os pontos do arminianismo para a gente divergir isso do calvinismo. E aí depois eu explico os pontos do calvinismo e a gente vai fazer uma balanceada bíblica. Vamos lá. O primeiro ponto é no arminianismo, é o primeiro ponto. Todos os dois têm 5 pontos. O arminianismo tem os 5 pontos, que está aqui no cantinho da tela, e o calvinismo tem 5 pontos também, que vai estar aqui no cantinho também. Bom, os primeiros 5 pontos do arminianismo, são o livre-arbítrio, a graça universal, salvação condicional, a perda da salvação e a importância da escolha humana. Esses são os 5 pontos. Luan, explique. Livre-arbítrio. O ser humano tem capacidade de escolher entre aceitar ou rejeitar a Deus. Ele tem a capacidade de fazer as suas próprias escolhas dentro da sua vida. Graça universal. A graça de Deus é oferecida a todos, independente da eleição. Nós vamos ver o que é a eleição mais pra frente. Mas eu te adianto logo que, assim, passando bem assim raso, é basicamente os escolhidos, ou seja, aqueles que são salvos, tá certo? Salvação condicional. A salvação depende da fé e da obediência humana, ou seja, você só é salvo se você tiver fé e se você for obediente a Deus. Perda da salvação. É possível perder a salvação por meio da desobediência. Caso você se afaste da igreja, ou não se afastar da igreja, mas na verdade você deixe de crer em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, você perde a sua salvação. E a importância da escolha humana. A escolha humana é fundamental para a salvação. Ou seja, a salvação só vem por intermédio da escolha humana. O ser humano, esse 5º ponto reflete no primeiro ponto, que é o livre-arbítrio e a importância da escolha humana estão conectados. Por quê? Se você entende que dentro do arminianismo você precisa da importância da escolha humana, você compreende que isso tem a ver com o livre-arbítrio. Você compreende que para você ter a escolha humana, você precisa ter o livre-arbítrio. Ou seja, o arminianismo, ele gira em torno daquela esfera do livre-arbítrio, entende? Do você pode fazer, do você tem a escolha de fazer, e a salvação para você é uma escolha. Você pode escolher se você quer ou não a salvação, entende?
Então, o arminianismo, ele gira em torno dessa ideia de uma autoconsciência sobre si mesmo, né? Autoconsciência sobre si mesmo, né? Deu escorregada aí. Mas sobre a autoconsciência. Por quê? Porque uma pessoa, ela tem a capacidade de escolher aquilo que ela quer para a vida dela. Sim, de acordo com o arminianismo, a pessoa tem capacidade de escolher o que ela quer para a vida dela e o que isso vai acarretar no futuro espiritual e no futuro escatológico, né? Entre aspas, o futuro escatológico dela. Agora eu acho que seria importante para a gente conseguir traçar uma ponte aí, a gente falar um pouco sobre o calvinismo. O calvinismo foi fundado por João Calvino, de 1509, né? Porque ele nasceu em 1509 e foi até 1564. Ah, perceba uma coisa, eu acho que seria importante relatar. João Calvino morreu em 1564. Armínio nasceu em 1560. Ou seja, você percebe aí que, sim, quando Calvino morreu, Armínio tinha 4 anos de idade. Ou seja, a gente vê aí que é uma época teológica muito próxima, né? Quando Armínio ali, ele atinge aquela idade dele entrar naquele conceito teológico bíblico, era um tempo muito próximo da fundação do calvinismo. Ou seja, o arminianismo e o calvinismo estão assim desde o início, né? Mas vamos lá. Primeiro conceito importantíssimo do calvinismo, que é o conceito que fundamentaliza todo, que dá embasamento todo para o calvinismo, que dá todo o embasamento para o calvinismo. Peraí, calma. Antes de eu começar a falar sobre o calvinismo, eu preciso que você entenda que os personagens que viveram essas histórias, João Calvino e Armínio, eles não eram assim, gente. Eles não tinham... Por exemplo, na época de João Calvino, não tinha os 5 pontos, a tulipe fechada do calvinismo, que eu vou falar sobre a tulipe ainda. Na época do Armínio, não tinha os 5 pontos do arminianismo. Na época deles, não tinha essa divergência, essa briga, essa rixa entre arminiano e calvinista. Acontece que, ao passar do tempo, essas ideias vão sendo levadas para frente e aí vão se criando igrejas, vão se criando escolas bíblicas, vão se criando várias coisas que vão fundamentalizar ali, né? Vão colocar aquilo dali em tese mesmo, vão jogar aquilo dali para frente, vão falar, olha só, a gente crê nisso, nisso, nisso e nisso. Inclusive, eu posso falar aqui porque a gente tem aí uma situação no calvinismo aí no século, perdão, deixa eu ver aqui, ó, precisa da colinha aqui, no século XVII, a gente vai falar sobre o calvinismo no século XVII, tá certo? Porque no século XVII a gente teve uma mudança muito importante. Mas vamos voltar aqui para os 5 pontos do calvinismo, depois a gente fala sobre algumas divergências e aí a gente entra mais no conceito histórico aí do calvinismo. Até porque do arminianismo eu não entendo assim se tem muito conceito histórico, porque assim, essa divergência, na verdade, ela surgiu mais por parte do calvinismo e a gente vai entender isso olhando para o contexto do século XVII aqui no calvinismo, tá certo? Vamos lá. Primeiro ponto, a predestinação. Deus escolheu quem será salvo antes da criação do mundo. Então o calvinismo ele crê que Deus já predestinou os seus, tá certo? Que Deus já escolheu aqueles que serão salvos e aqueles que não serão salvos, tá certo? Segundo ponto é a graça irresistível, ou seja, a graça de Deus é irresistível para aqueles que são escolhidos. Ou seja, se Deus te escolheu, se Deus te predestinou, atenção, os pontos abaixo, do 2 para baixo, são pontos que eles têm embasamento no primeiro ponto, tá bom? Ou seja, o ponto que dá embasamento para o calvinismo é a predestinação. Eu acho importante fixar isso. A graça irresistível, se Deus te escolheu, se Deus te predestinou, se Deus te colocou ali naquele meio dos eleitos, dos salvos, dos escolhidos, a graça para você é irresistível. Não adianta você correr para um lado, não adianta você correr para o outro. Por quê? Porque a graça de Deus é irresistível para você. Você não tem como desistir, você não tem como voltar atrás, você não tem como parar, você não tem como fugir. A graça de Deus para você é irresistível porque Deus te escolheu e Ele vai te salvar. Então, vamos lá. Terceiro ponto, salvação incondicional.
A salvação não depende de obra humana, mas da eleição divina. Ou seja, de novo embasamento no primeiro ponto. Não adianta, assim, a gente querer colocar coisas para poder tentar falar sobre a salvação no calvinismo. Por quê? O calvinismo ele não depende de você, ele depende de Deus. A salvação ela não depende de você, ela depende de Deus. Então, quando você olha assim para a salvação incondicional, você não vê que é por condição. Você vê que se você tem embasamento no primeiro ponto e no segundo ponto. Você vê que é a graça irresistível. Por quê? Não adianta você, por exemplo, não querer a salvação, porque a graça para você é irresistível e a salvação é incondicional. Não depende da sua obra, depende daquilo que Deus quer para você e se Ele te predestinou. Vamos para o quarto ponto. Segurança eterna. Aqueles que são escolhidos não podem perder a salvação. Esse é um ponto bem polêmico do calvinismo e que gera muitas divergências. Justamente, vou dar uma pausa aqui, abrir um parêntese. Por quê? Justamente por esses conceitos, por essas polêmicas aí, meu Deus, que polêmica, bombástica, foram se criadas diferentes escolas calvinistas na época. Porque a gente tem os 5 pontos do calvinismo e, por exemplo, algumas escolas elas aderiram a apenas 4 pontos do calvinismo ou apenas 3 pontos do calvinismo e assim, entendeu? Por quê? Porque tem alguns pontos que são um pouco divergentes dentro do calvinismo. E aí algumas pessoas elas não concordam com essas visões, né, de acordo com a salvação. Então aí elas isolam. Até porque não é errado nem ruim um calvinista, por exemplo, de 4 pontos ou de 3 pontos. Porque esses pontos não foram fundados, novamente, esses pontos não foram fundados por João Calvino, né? Então, você pode sim entender as coisas de uma forma diferente. Você pode sim isolar pontos do calvinismo e falar, olha, eu concordo com isso, olha, eu não concordo com isso. Por quê? Porque esses pontos não são 100% uma regra. Esses pontos não são 100% obrigatórios de seguir para ser um calvinista. Entende? Vamos lá. Segurança eterna, aqueles que são escolhidos não podem perder a salvação, porque, embasamento no terceiro ponto, salvação é incondicional. Ou seja, você não pode perder a salvação por conta das suas obras. E a importância da soberania divina. A soberania de Deus é absoluta. Ou seja, Deus é absoluto. Tá certo? Deixa eu também citar algumas coisas aqui, porque a gente tem os 5 pontos, assim, vamos dizer, oficiais do calvinismo. Aqui eu falei mais abertamente sobre alguns conceitos, mas os pontos mesmo do calvinismo são a depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. A expiação limitada, que Cristo morreu apenas por seus eleitos. Ou seja, Deus já escolheu quem serão os salvos desde o princípio do mundo. Desde antes da criação do mundo, ele já escolheu quem serão os eleitos. Portanto, quando Cristo vem à Terra, ele vem apenas para morrer por aqueles que Deus já escolheu, que Deus já elegeu, e não por todos os seres humanos, como dizem o arminianismo, né? Eleição incondicional, crê que Deus já escolheu seus eleitos, que foi aquele que eu falei já. Graça irresistível, nenhum eleito pode recusar o Espírito Santo. Eu falei, perseverança dos santos, todos os eleitos vão perseverar até chegarem no céu, certo? E o último ponto, depravação total. Todos os homens nascem pecadores e são incapazes de se salvar por escolha própria. Esse aqui é um dos pontos que, assim, eu acredito que os calvinistas todos concordam com esse ponto. E não só calvinistas,
Porque a depravação total diz que o homem é imperfeito, que ele nasce do Adão, que ele é filho do Adão e, portanto, ele tem uma natureza pecaminosa. E ele é incapaz de se salvar sozinho, ao menos que Deus tenha o escolhido. Mas ele mesmo não tem essa capacidade de escolher se ele quer, entendeu? Se ele, assim, ele não tem essa capacidade de escolha porque ele é um ser imperfeito. E, de acordo com a depravação total, ele não pode escolher isso, né? Ele não tem essa capacidade, assim, de escolher aquilo que ele quer, aquilo que ele pretende para a vida dele, uma vez que o calvinismo ele tem ali a sua soberania. Vamos só deixar bem claros aqui os pontos de divergência entre o calvinismo e o arminianismo, tá bom? O evangelismo, o arminianismo enfatiza a importância da evangelização, pois a salvação depende da escolha humana. E o calvinismo enfatiza a soberania divina. Essa é a primeira divergência. Segunda divergência, doutrina da segurança. O calvinismo oferece segurança eterna, enquanto o arminianismo alerta para a possibilidade de perder a salvação. Terceiro, relacionamento com Deus. O arminianismo enfatiza a responsabilidade humana por esse relacionamento, enquanto o calvinismo enfatiza a graça e a soberania divina. Eu quero citar aqui que ambas as doutrinas, elas se baseiam nas interpretações bíblicas. Ou seja, todas as duas interpretações, seja calvinista, seja arminiana, elas são enfatizadas dentro do contexto bíblico. Nenhuma delas é retirada, por exemplo, de uma ideia humana ou de uma revelação divina. Todas essas teorias, elas são retiradas de dentro da Bíblia, de dentro do contexto bíblico, tá bom? Bom, a gente tem alguns textos aí que vão dar ênfase ao arminianismo e alguns textos que vão dar ênfase ao calvinismo. A gente tem aí João 3,16, que é o famoso João 3,16, que enfatiza o arminianismo, que é aquela ideia de que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Temos aí Romanos 8, 28 ao 30 e João 10, 26 ao 30. Bom, perdão, gente, eu confundi aqui os textos. A gente tem ao arminianismo aqui em João 3,16, Romanos 10, do 9 ao 10 e 1 João 2, versículo 2. E embaixo, no calvinismo, a gente vai ter Efésios 1, do 4 ao 5, Romanos 8, do 28 ao 30 e João 10, 26 ao 30. A conclusão que a gente pode tirar, que a gente pode tomar desse texto, desse tema, é que a escolha entre arminianismo e calvinismo, dessa interpretação bíblica, ela vai depender muito de tradição eclesiástica, de experiência pessoal e, assim, de interpretação bíblica. É aquilo que você entende da sua forma de olhar o contexto bíblico. Ou seja, você vai definir se você é calvinista ou se você é arminiano pela forma de interpretação bíblica que você tem. Mas você precisa, para você decidir isso, estudar a Bíblia cuidadosamente, considerar as tradições eclesiásticas, oração e reflexão pessoal. Você precisa orar para poder ter ali o entendimento, você precisa refletir e você precisa ter um diálogo respeitoso com adeptos às ambas doutrinas, tanto calvinista e arminiano, e aprender com os dois. Você precisa ali ter ali aquele conhecimento. Agora eu quero falar aqui sobre o calvinismo no século XVII e o que levou a essa separação, né, do que aconteceu. No século XVII, o calvinismo de John Calvino
se radicalizou, sendo mais rigoroso e abordando temas de forma mais decisiva. Porque antes era muito abrangente o contexto ali calvinista na época. Mas a partir do século XVII, isso começou a mudar. Esse fato ocorreu mediante a ação de uma universidade italiana calvinista, que começou a ditar as regras do calvinismo. Ou seja, lá na Itália, a universidade calvinista sentou, observou e eles falaram, não, a gente precisa criar regras, a gente precisa coordenar essas doutrinas. E foi aí que foi fundados os 5 pontos do calvinismo que foram estabelecidos pela Igreja da Holanda, tá certo? Então, conforme essa universidade italiana fundou este conceito, os 5 pontos do calvinismo foram estabelecidos pela Igreja da Holanda e aí começou a permear essa ideia de um calvinismo mais rigoroso. E aí, o que vai acontecer? Arminianos, eles começam a ser expulsos de seus cargos eclesiásticos. Eles começam a ser retirados das igrejas. Por quê? Tudo isso por conta dessa visão calvinista. Porque naquela época o calvinismo se tornou tão rigoroso que pessoas que entendiam como os alunos de Armínio entendiam, eles começaram a ser retirados das igrejas, começaram a perder seus cargos eclesiásticos, começaram, assim, ser colocados no banco, sabe? Na verdade, nem no banco, eles foram retirados mesmo da igreja. Porque, por causa dessa visão rigorosa do calvinismo. E assim, no século XXI, as pessoas, é o que eu vou enfatizar. Hoje, no século XXI, a gente mudou isso. As pessoas, elas têm mais liberdade, mesmo sendo calvinistas. Como, por exemplo, não fechar com os 5 pontos do calvinismo. Ou seja, essa rigorosidade, ela começou a cair, né? Então, hoje em dia, conforme o calvinismo foi se espalhado, deixou, assim, não é mais uma religião em si, mas agora é uma doutrina, as pessoas começaram a abranger. Ou seja, aí tem aquelas escolas que tem os 4 pontos, tem os 3 pontos, enfim, gente. E pra gente finalizar esse vídeo aqui com chave de ouro, eu gostaria de recomendar aí que vocês pesquisassem sobre a instituição da religião cristã de John Calvino, a Declaração de Armínio, de Jacob Arminius, a Bíblia, de muitas versões, de diferentes versões, ou seja, para você compreender diferentes versões e traduções da Bíblia, para você conseguir ter ali aquele embasamento, e você procurar entender, procurar ali mais livros de teologia sistemática, para você conseguir entrar assim no assunto, sabe? Para você entender. Esse foi um vídeo assim mais básico sobre o calvinismo e arminianismo, mas se você quiser saber mais, tem um podcast chamado Inteligência Limitada. Vai lá no Inteligência Limitada e procura arminianismo e calvinismo. Você vai ver lá o pastor César Cavalcante debatendo com outro pastor, que agora eu esqueci o nome dele. O pastor César Cavalcante defendendo o arminianismo e o calvinismo. E o calvinismo, o outro pastor, tá certo? Então eu vou lá. E antes de me despedir, eu sei que provavelmente todo mundo tá esperando por isso. Eu sou calvinista! Adeus, fica na paz do Senhor Jesus. Deixa o like, se inscreva no canal e tchau!